Oi pessoal, nessa videoaula nós vamos falar sobre o número E, número de Neper, o número de Euler. Nós vamos entender a sua definição, né, o seu significado e tentar compreender um pouquinho da sua importância no cálculo de potências e logaritmos, né, que vai ser o nosso próximo assunto depois, da parte de função exponencial, né. Então nós vamos tentar entender por que as funções exponenciais de base E são particularmente importantes na matemática. Já começa adiantando que o número E é um número irracional, né. O que é um número irracional? É um número que tem representação decimal infinita e não periódica, né. E ele é um irracional que vale aproximadamente 2,7, mas é aquela questão, né? Se a gente colocar na calculadora, vai dar um número infinito não periódico, tá certo? Bom, mas para quê, né? Como surgiu a ideia aí do número E? Por volta de 1600, John Napier, em seus estudos sobre logaritmos, que vai ser o assunto, né, no nosso próximo bimestre, ele introduziu a ideia do número E de forma não formal, né? Agora, o símbolo para esse número foi depois criado, né? Foi utilizado pela primeira vez por Euler. Então, às vezes, vocês podem ver em alguns materiais chamar esse número de Napier, aí eles costumam escrever assim, né? Número de Napier, ou número de Euler. Eu costumo falar número de Euler, né? Mas pode ser tratado das duas formas, tá? Bom, qual a ideia que nós vamos partir? Vamos pensar na seguinte questão. Ó, se eu pegar e investir R$1, vou investir R$1, há uma taxa de juros de 100% ao ano, uma taxa de juros nominal de 100% ao ano, né, no regime de juros compostos. Aí eu tenho a seguinte questão, né? Eu quero saber quanto que eu vou ganhar no final desse período de um ano, né? Essa taxa é ao ano. Quanto que eu vou ganhar no final desse período de um ano com essa taxa? A resposta, na verdade, vai depender do meu período de capitalização. Por exemplo, eu estou aqui investindo, né, R$1. Se esse dinheiro for capitalizado apenas no final desse ano, então vamos considerar essa retinha aqui como um período de um ano. Então, se o meu dinheiro for capitalizado apenas no final desse ano, lá no final desse ano eu vou ter R$2, ou seja, 100%, né? Que é o meu valor aqui, né? O meu R$1, né? Mais 100%, ou seja, mais 1 vezes 1, né? Vai dar R$2, tá certo? Aí, Napier fez o seguinte questionamento, né? Se a gente, ao invés de capitalizar esse dinheiro só no final do ano, eu capitalizasse no meio do ano e depois no final, será que eu poderia lucrar mais? Será que esse dinheiro vai render mais? A resposta é sim. Agora a gente tem o seguinte, ó, a taxa continua sendo 100% ao ano, né? Não é que eu vou dar 100% aqui e 100% aqui. A taxa continua sendo 100% ao ano. Se a taxa é de 100%, quer dizer que eu vou ter 50% capitalizado aqui e 50% aqui. Por que a resposta é sim? Por que vai render mais dinheiro do que no primeiro caso? Porque eu vou colocar 50% num período, né? E depois com juros compostos vai incidir mais 50%. Vamos verificar? 50% de R$1, aqui eu vou ter 1,50, não é? E depois, os outros 50% vai incidir aqui, ó. Então, quanto que vai dar? Eu vou ter 1,50 mais 50%. Ou seja, eu vou ter 2,25. Não é? Ó, porque 50% de 1,50 é 75 centavos, mais 1,50 vai dar 2,25. Tá vendo que eu lucrei mais nesse contexto, né? Quer dizer, se eu capitalizar o meu dinheiro mais de uma vez, 2 vezes no ano, por exemplo, mesmo mantendo a mesma taxa nominal, o rendimento no final das contas é maior, tá certo? Aí vem um outro questionamento, né? Se ao invés de eu capitalizar 2 vezes semestralmente, eu capitalizar, sei lá, bimestralmente, 4 vezes. Aliás, trimestralmente, perdão, 4 vezes, né? A cada 3 meses, aí vai completar um ano aqui, né? 3, 6, 9, 12. Será que o valor, o rendimento aqui vai ser maior também? Bom, vamos verificar.
Só que agora a minha taxa de 100% tem que ser dividida em 4 períodos. Então, vai dar 25%, né, sobre juro composto em cada período. Então, 25% de R$1, né, vai dar 25 centavos. Então, aqui, ó, vai dar 1,25, certo? Só que agora, 25% de 1,25, deixa eu fazer aqui, dá aproximadamente 31 centavos, mais ou menos. E aí, incidindo sobre isso daqui, somando, né? Vamos ver quanto que vai dar. Tô fazendo na calculadora, ó. Que vai dar 1,5625, certo? E aqui, mais 25% sobre esse valor, né? Mais esse valor. Então, vezes 25%, mais esse valor, 1,5625. Ó, aqui vai dar, ó, 1,953. Eu vou deixando todas as casas, né? Mas como é unidade monetária, eu poderia estar arredondando. Vou deixar para arredondação no final, tá? E aí? E agora mais 25% desse valor. Somando, ó, peraí. Somando vai dar 2,441,40625. Ou seja, aproximadamente, né, vamos aproximar aqui, R$2,44. Quer dizer, o rendimento foi um pouco maior, né, do que aqui, ó. Aqui, capitalizando uma vez só, eu tinha R$2, né? Capitalizando 2 vezes, eu tinha R$2,25 em montante, né, no final do período. Capitalizando 4 vezes, eu tenho R$2,44. Então, vamos pensar assim, né? A ideia vai ser... de quanto mais período eu capitalizar, maior vai ser esse meu dinheiro no final, não é? Mas será que vai crescer indefinidamente? Se eu dividir agora por mês, se eu colocar 12 períodos de capitalização, né? Será que esse dinheiro vai, assim, crescer muito mais rápido, né, do que isso? O que vocês conseguem pensar? Aqui, ó, aparece o crescimento de 25 centavos, depois o crescimento foi um pouco menor, né, não foi mais 25 centavos. E a ideia é essa, esse crescimento vai continuar, vai ser contínuo, né, mas vai chegar uma hora que vai estabilizar em algum valor. E que valor é esse? Então, vamos pensar o seguinte, se a gente percebeu que quanto mais períodos eu fizer de capitalização, né, quanto mais períodos eu fizer de capitalização, eu consigo receber mais dinheiro no final. Então, a ideia é de capitalizar, sei lá, a cada minuto, a cada segundo, a cada décimo de segundo. Ou seja, vamos pensar em continuamente, dividir esse tempo aqui em infinitos intervalos de tempo, né? A ideia é mais ou menos essa, de dividir capitalizar continuamente, né? Um regime de capitalização contínua. Como que a gente vai, então, calcular esse valor recebido aqui no final, né, se eu capitalizar continuamente? Vamos escrever algumas expressões com base nessas continhas que a gente fez aqui, ó. Nesse primeiro caso, meu montante no final, lembra da fórmula que a gente viu na introdução da função exponencial, né, dos juros compostos? Nesse caso aqui, o meu montante no final foi capital. Essa aqui é a fórmula, né, de uma forma geral. É o capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, certo? Nesse caso aqui, o que a gente tem? O capital é 1, né? Quanto eu estou investindo no começo. A taxa é 100%, então é 1 também, tá certo? É 1. E aqui o tempo é 1, né? 1 ano, tá certo? Aqui, o que a gente obteve, né? 1 mais 1, 2, elevado a 1, 2. R$2, né? Foi o que a gente achou primeiro. No segundo caso, ó, vou chamar aqui de montante 1, no segundo caso, segunda expressão, o que eu fiz? O capital continua sendo 1, né? Agora, a taxa não vai ser 1 mais, vai ser o quê? Vai ser esse 1 dividido em 2 períodos. Eu não dividi aqui em 2 períodos, semestralmente? E aí, quantas vezes vai capitalizar esse meu dinheiro? Agora são 2, né? Eu vou aplicar essa taxa de 50% aqui e depois no final, no meio, né? No primeiro semestre e no segundo semestre. Então, a expressão muda um pouco. E aí, o que a gente obteve aqui, ó? Aqui vai dar 1,5, né? Elevado ao quadrado, dá esse número aí, 2,25, que foi o que a gente achou, né? No montante 2. No montante 3, o que a gente tem? Capital continua sendo 1, né? Aqui, aliás, vamos chamar de montante 4, porque eu dividi em 4 períodos aqui, tá? Então, o capital é 1,
Então, é 1 mais a taxa. Agora, a taxa não é mais 100%, né? É 25%, ou seja, aquele 100% dividido em 4, tá certo? E aí, elevado à quarta, porque eu capitalizei esse dinheiro 4 vezes, né? Eu fiz 4 aplicações aí de juros compostos, 4 capitalizações. E aí, resolvendo essa expressão, pode fazer na calculadora, ó, 1 mais 1/4 elevado à quarta. Vai dar esse número aqui que nós chegamos aqui no final, tá? Aproximadamente 2,44. Resumindo, né, a ideia agora vai ser a seguinte, esse montante aí. Pensando num regime de capitalização contínua, pensando que eu vou dividir o meu intervalo de um ano em infinitos pedacinhos, tá? A gente vai ter 1, que multiplica 1 mais a taxa, só que aí a taxa não tem que ser dividido por n, vamos supor que eu estou dividindo em n pedacinhos, né? E aí elevado a n, né? A mesma expressão que eu usei ali, tá certo? Só que aí, quando esse n fica muito grande, né, tende a infinito, essa é uma ideia do cálculo, tá? Vocês não é muito relevante para vocês agora, mas é uma ideia importante para vocês compreenderem isso daqui. Quanto maior a gente colocar isso daqui, ó, se eu colocar 10 no lugar do n, se eu colocar 100 períodos aqui no ano, se eu colocar 1000 períodos, se eu colocar 10.000, quanto maior esse valor do n, mais isso se aproxima do número 2, deixa eu colocar o número aqui, peraí. Esse daqui, ó. Esse é o número i. Mais ele vai se aproximar desse valor aqui, ó. Deixa eu colocar pra cá. Quer dizer, quanto maior eu fizer o n, mais ele se aproxima desse número. Então, assim, o que a gente pode pensar, né? Tá, eu posso pensar nessa capitalização de forma contínua, né? Então, quando a gente pensa nessa capitalização de forma contínua, o meu montante no final do período, ele vai crescer, mas ele não vai crescer para sempre. Vai chegar uma hora que ele vai estacionar nisso daqui, ó, no número E, no número de Euler. Então, o valor de E pode ser escrito como uma expressão assim. Deixa eu explicar vamos ler essa expressão, né? E entender isso daqui, ó. Eu tirei esse 1 vezes aqui, né, que era o meu capital. Até não foi à toa que eu escolhi R$1 para capital, tá? Para tirar ele dessa expressão. Porque 1 vezes qualquer coisa dá ele mesmo, né? Então eu tirei ele e escrevi essa expressão aqui. Então qual que é a definição do número i? O que é o número i? A gente lê isso daqui assim, ó. É o limite dessa expressão 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando o n fica muito grande, quando o n tende a infinito. Como eu disse, esse conceito de limite é um conceito de cálculo diferencial da matemática do ensino superior, que para vocês não é relevante, mas para vocês entenderem a ideia do número e, né, a gente tem que seguir isso, tá? Então, o número e, ele está muito associado a funções, né, de crescimento contínuo, tá? Vocês devem olhar na calculadora científica de vocês e vocês vão achar uma função e elevada a x, que é uma função exponencial, né? O x não está no expoente, uma função exponencial de base e. Então, se vocês quiserem calcular, por exemplo, e ao quadrado na calculadora, vocês vão digitar essa função e elevada a x e em seguida 2. Ele já vai te dar o valor de e ao quadrado, tá certo? Então, é uma função bem importante para a matemática, não só para a matemática, vocês vão ver depois que é aplicado em várias áreas do conhecimento, até em biologia, por exemplo, quando vai modelar crescimento de bactérias, crescimento populacional de uma forma geral, né? Essa função e elevada a x. Por quê? Porque ela trata de um crescimento contínuo, né? Em biologia, em química, ou seja, vai ter várias áreas em que vai aparecer o número e. Então, ele é um número, uma base de função exponencial bem importante, tá bom? Espero que tenha ficado claro, né, essa introdução ao número e para vocês entenderem, tá? E tentem fazer as questões propostas sobre isso, beleza?